Olá, pessoal. Sou o professor Alci Reis e agora nós vamos resolver a questão número 157 da prova do Enem 2021. Veja bem, nessa questão, ele diz o seguinte: para realizar um voo entre duas cidades que distam 2.000 quilômetros uma da outra, uma companhia aérea utilizava um modelo de aeronave A capaz de transportar até 200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiros, ou seja, está com a sua capacidade máxima, o consumo de combustível é de 0,02 litros por quilômetro por passageiro. Então vamos começar calculando qual é o consumo dessa aeronave, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, o modelo A. O modelo A, ele tem um gasto que é de 0,02 litros vezes, ele vai voar 2.000 quilômetros vezes o número de passageiros, que são 200 passageiros. Olha lá. Então, 200 passageiros, 2.000 quilômetros, e o consumo é de 0,02 litros por quilômetro por passageiro. Então, vamos ver qual que é o gasto dele aqui. Ó. Então, vai ficar assim, olha só. Eu vou pegar 0,02, eu quero sumir com essa vírgula, então eu vou decompor esse cara aqui, ó, para ficar mais fácil de eu entender o que vai ser feito. Olha lá, ó. Olha bem, vou pegar esse 200, vocês concordam comigo que eu posso escrever o 200 como sendo 2 vezes 100? Concordam ou não? Então aquilo ali vai ficar assim, olha bem, quando eu faço 0,02 vezes 100, basta eu pegar, como aqui eu tenho dois zeros, eu ando com a vírgula duas casas para a direita. Então, andando uma, duas casas, isso aqui vai ficar 2 vezes 2.000 vezes 2. Ah, se esse 100, já multipliquei o 0,02 pelo 100. Então, o 100 desapareceu, tá certo? Então, aquilo ali ficou com um gasto de quanto? Olha lá. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 8.000 litros. Esse é o gasto do modelo A. Então, agora, vamos continuar nossa leitura. Aí ele está dizendo o seguinte, olha bem. Essa companhia resolveu trocar o modelo de aeronave A pelo modelo de aeronave B, que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais do que o modelo A, mas consumindo 10% menos combustível por quilômetro por passageiro. Então, primeira informação importante sobre a aeronave de modelo B é que ela é capaz de transportar 10% de passageiros a mais do que o modelo A. Então, vamos lá. Vamos passar agora para o modelo B. Modelo B. Então, ela consome 10% a mais de passageiros. Como eu tenho 200 passageiros, 10% a mais seriam 220, não é isso? Mas, Alci, eu tenho uma dificuldade de calcular isso, então o que você faz? Faz uma regrinha de 3. Então, você vai ter lá o número de passageiros do modelo A, não são 200? Como está tudo cheio, então ele corresponde a 100%. O modelo B transporta 10% a mais de passageiros. Então, para ele estar todo cheio, ele teria que estar com 110% da capacidade de A. Ou seja, para eu descobrir, eu ponho um X. Como essas duas grandezas são diretamente proporcionais, porque o aumento de uma causa um aumento proporcional na outra, eu vou simplesmente multiplicar cruzado. Então, vai ficar 100 vezes x 100x é igual a 200 vezes 110. Olha lá, eu vou passar o 100 para cá dividindo. Então, x é igual a 200 vezes 110 dividido por 100. Posso simplificar os 2 por 100 aqui, ó. Dividindo os 2 por 100, olha o que acontece. Meu x fica igual a 2 vezes 110, 220, dividido por 1, 220 passageiros. Certo? Então, esse é o número de passageiros que o modelo B transporta. Agora, a outra informação que ele me deu também é que ela consome, essa aeronave nova, ela consome 10% menos combustível por quilômetro por litro de passageiros. Como a outra consome 0,02 litros por quilômetro por passageiro,
eu vou reduzir 10% aqui. Bom, se ali já é mais difícil, porque tem casa decimal, então vamos lá calcular isso. Então agora eu vou calcular o consumo, vou chamar de C, tá? Meu consumo na aeronave A é de 0,02 litros, tá certo? Isso em percentual é de 100%, que é o consumo total dela. Agora, a aeronave B, ela consome 10% a menos do que isso. Então, se essa é 100%, 10% a menos, você concorda comigo que é 90%? Então, vamos calcular isso, vai dar X. Agora lá, deixa eu fazer um traço aqui para não confundir um com o outro. Então, vai ficar 100 vezes X, 100X, é igual a 0,02 vezes 90. 0,02 vezes 90, tá certo? Vou fazer essa multiplicação aqui porque vai ficar mais fácil. Então, vou fazer ela bem no cantinho do meu caderno. Aqui, ó. Vou fazer ela aqui, ó. Certo? Então, vai ficar assim, ó. 90 vezes 0,02. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Olha o mosquitinho andando aqui no meu negócio, ó. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. Os zeros não precisam multiplicar. Como eu tenho duas casas decimais, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou andar duas casas para a esquerda. Olha o mosquitinho de novo aqui. Ó. Então, duas casas. Andando duas casas para a esquerda, eu vou ficar com 1,8. Então, isso aqui vai dar 100x é igual a 1,8. Vou passar o 100 para cá dividindo. Então, x é igual a 1,8 dividido por 100. Quando eu divido por potência de 10, nós já vimos que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a vírgula e andar para a esquerda. Como eu tenho duas casas decimais, dois zeros, eu vou andar duas casas decimais para a esquerda. Então, eu estou com o meu 1,8 aqui, ó, a vírgula está aqui. Então, eu vou andar duas casas. Olha lá. Certo ou não? Então, a vírgula está aqui. Duas casas. 0,018. Esse aqui é o consumo por passageiro e por quilômetro rodado. Então, agora eu tenho tanto o número de passageiros quanto o consumo dela. Então, agora eu vou calcular o quê? Vou calcular qual que é o gasto dessa aeronave B. Então, vamos calcular esse gasto aí. Vou pegar uma outra folha. Então, vamos lá. Eu passei as informações para cá para ficar mais fácil. O modelo A, a gente calculou um gasto de 8.000 litros. Já o modelo B, eu preciso calcular o gasto. Quais as informações que eu tenho? Eu tenho 220 passageiros, eu tenho 0,018 litros por litro por quilômetro por passageiro e uma distância de 2.000 quilômetros, tá certo? Que foi o dado inicial. Então, para eu calcular esse gasto aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar, não é isso? Então, vou pegar lá, ó, vou fazer 0,018 vezes o número de passageiros, que é 220, vezes a distância, que é de 2.000 quilômetros. Tanto faz a ordem dos dois aqui, porque a ordem dos fatores não altera o produto, tá claro? Então, vamos continuar lá. O que eu vou fazer ali agora? Olha bem. Esse cara aqui eu vou tentar sumir com essa vírgula. Para eu sumir com essa vírgula, eu tenho que andar quantas casas para a direita? 1, 2, 3, não é isso? Aqui eu não tenho 3 zeros? Então, eu vou pegar 1, 2, 3 zeros, vou eliminar esses zeros e vou andar 3 casas para cá. Então, aquilo ali vai ficar o quê? Vai ficar 18, não é isso? Olha lá. 1, 2, 3, virou 18 inteiro. Vezes 220 vezes 2. Certinho? Isso aqui vai ficar assim, olha só. 18 vezes 2 dá 36. Vezes 220. Agora eu vou multiplicar 36 vezes 220. Vou fazer essa multiplicação onde? Vou fazer aqui em cima. Tá? Vou traçar aqui e vou fazer, olha lá. 220 vezes 36. Então eu faço, olha lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 2, 12. E 1, 13. Aqui, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui deu 0, 2. 3 mais 6, 9. E 1 mais 6, 7. Então, esse consumo aqui é de 7.920 litros. Então, o primeiro
ele tem um gasto de 8 mil litros, que é o A, e o B, 7.920 litros. Então, agora vamos ver o que o sujeito está querendo no problema. Olha só, vamos ler lá. A quantidade de combustível consumida pelo modelo de aeronave B em relação à do modelo de aeronave A em um voo lotado entre as duas cidades é... Qual que é a relação? Se é maior, menor e qual percentual? Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou calcular qual que é a diferença. Então, eu vou fazer o seguinte, olha lá. Da aeronave A para a aeronave B, a minha diferença ela é de 8 mil litros menos 7.920. Então, isso aqui vai ficar 0, 10 menos 2 vai dar 8, 9 menos 9, 0 e 7 menos 7, 0. Então, deu 80 litros. Essa é a diferença, tá certo? Se eu observar, 80 litros é 1% de 8 mil litros. Mas eu não, se eu corro risco de errar e colocar 10%, então, para evitar isso, faz a conta. Chega lá e faz o seguinte, olha só. 8 mil litros, então aqui, ó, 8 mil litros corresponde em percentual a 100%. Então, 80 litros vai corresponder a X. Como é diretamente proporcional, eu vou ficar com 8 mil vezes X, 8 mil X. Olha lá. 8 mil X é igual. 80 vezes 100 vai dar 8 mil. Basta contar os zeros. 1, 2, 3. Aqui, ó, 1, 2, 3 zeros. Passando 8 mil para cá, dividindo, 8 mil dividido por 8 mil vai ser igual a quanto? 1. Então, o X é de quê? 1%. Então, a aeronave B, ela gasta 1% a menos do que a aeronave A. Olha lá a nossa resposta aqui, ó. O consumo é o quê? 1% menor do que o da aeronave A, letra B. Ficou claro isso, pessoal? Então, é uma questão. O trabalho todo dessa questão são essas contas percentuais que são relativamente simples. Então, qual que é o cuidado que você deve ter? Treinar um pouco essas questões para que você não precise de fazer essas contas passo a passo como eu fiz aqui. Entendeu? Então, esse daí é um processo só para que você entenda, mas o ideal é que isso seja um pouco mais automático para vocês. Grande abraço, turma!